Bom, hoje nós vamos iniciar mais um novo Aprender Sempre, que é o volume 3, tá? Esse livro nós iniciaremos essa semana e trabalharemos com ele até dezembro. Todos os dias nós teremos daqui para frente atividades de língua portuguesa nesse livro Aprender Sempre. Por isso que é importante todos os dias você tirar um tempinho, fazer atividade de língua portuguesa, assim como também a de matemática, e não deixar acumular, tá bom? Hoje nós vamos seguir o roteiro de estudo que vocês pegaram a semana passada, e lá nós vamos seguir pelo roteiro as páginas que nós faremos cada dia, tá? As páginas correspondentes às aulas de cada dia. Bom, então hoje, nosso primeiro dia trabalhando o Aprender Sempre, nós vamos trabalhar as aulas 1, 2 e 3, tá bom? Então, nós vamos, olha só como que é o nosso livro, acompanha no livro de vocês. Esse é o de língua portuguesa, o livro do aluno. Vocês vão ver aí na capa que esse livro era para ser trabalhado com os alunos na escola mesmo, né? Porque a ideia era que nós estivéssemos voltando às atividades presenciais na escola, em forma de rodízio e tudo mais. Como não foi possível, a gente sabe o motivo, né? A pandemia, como nós estamos, os casos de Covid, até o final do ano nós continuaremos com o nosso trabalho remoto, por meio do nosso roteiro de estudo, nossos grupos do WhatsApp, tá? O livro Aprender Sempre, nós continuaremos assim, desta forma. E trabalhando esse material aqui, tentando fazer da melhor forma possível, tá? Bom, então vamos lá para a aula de hoje. A aula de hoje, nós vamos ver que começa a sequência didática 1, ler e comentar textos jornalísticos. Então, aqui vocês já vão colocar o nome da escola completo, Escola Estadual, Professora Suzana Ribeiro Sandoval. Nome do estudante, coloca seu nome completo, a data que nós estamos começando essa sequência. Hoje é dia 3 do mês 11 de 2020. Ano, turma, quarto ano. Aí você coloca a turma A, B, C ou D, né? Sequência 1, ler e comentar textos jornalísticos. Nessa sequência de atividades, nós teremos 10 aulas. Nessas 10 aulas, nós vamos trabalhar em torno dessa questão de textos jornalísticos. Ler notícias, né? Ler não só notícias, todos os textos que tem dentro de jornais e aprender a comentar esses textos, entender melhor esses textos e fazer comentários. Tá certo? Para nós iniciarmos essa sequência, vamos conhecer todas as etapas deste percurso. Então, nós teremos, na aula 1 e 2, nós vamos explorar jornais impressos. O que seria jornais impressos? São aqueles jornais já impressos em papéis, tá? Esses jornais impressos em papéis. Mas como nós não estamos na escola, não tem como nós pegarmos jornal, folhear, ler pelo jornal mesmo, nós temos que adaptar e nós vamos ler alguns jornais digitais, tá? Esses jornais digitais são diferentes dos jornais impressos? São, mas as ideias são parecidas, a organização é parecida, então nós vamos explorar e aprender também, trabalhar um pouquinho com esses jornais digitais, tá? Até porque hoje a tecnologia está tão presente em nossa vida que a gente acaba lendo muito notícias de jornais pela internet, né? Às vezes nem sempre nós vamos em banco ou temos acesso para comprar um jornal impresso. Bom, a aula 3 será uma seleção de textos jornalísticos que gostariam de ler. Na aula 4, teremos uma roda de jornal, compartilhamento de impressões
informações sobre os textos lidos. Na aula 5 e 6, leitura colaborativa de uma reportagem. Na aula 7, nós faremos uma roda de jornal para a leitura de uma notícia ou reportagem, que a turma escolherá para se informar sobre um mesmo assunto. Na aula 8, será uma leitura colaborativa de mais uma notícia. Na aula 9 e 10, seleção de notícias e produção de um jornal mural. Bom, como eu falei, são 10 aulas. Só que por conta do tempo que nós temos, nós trabalharemos até o final do ano 4 sequências iguais a essas, com 10 aulas. E devido ao nosso tempo estar apertado, nós faremos por dia mais de uma aula. Até porque às vezes tem atividades que são aulas que são juntas mesmo. E atividades que dá para fazer junto com outras aulas, tá? Então, por exemplo, a aula de hoje que nós faremos, na atividade de hoje, nós trabalharemos a aula 1 e 2 e a aula 3, tá? Para dividir assim, então nós vamos seguir de acordo com o roteiro de estudo, tá bem dividido lá, as aulas e as páginas correspondentes a cada aula, tá bom? Não foi colocado no roteiro a explicação, cada atividade, porque em língua portuguesa é muito longo. Pode ver que cada aula é bem longo, o objetivo, a comanda que tem que fazer. Então, cada dia tem que acompanhar a explicação da professora, aula a aula, atividade a atividade, para você ir conseguindo fazer. Combinado? Bom, então não se esquecendo que o objetivo dessa sequência que nós trabalharemos essa semana, nas próximas aulas, é ler e comentar textos jornalísticos, tá? Nós vamos entender e compreender notícias, cartas de leitor, comentários, né? Outros textos que tem em jornal, ok? Fazer leituras silenciosas, leitura em voz alta, com autonomia, melhorar nossa fluência para ler e conhecer diferentes tipos e gêneros textuais que existem no jornal. Bom, continuando aí, a próxima página, nós já vamos encontrar a aula 1 e 2. A aula 1 e 2, nós vamos começar explorando jornais impressos. Como eu falei, né, nós não estamos juntos na sala de aula para o professor entregar alguns jornais para vocês folhearem. Nós vamos aqui analisar e observar alguns jornais que a professora vai deixar disponível o link e o arquivo para vocês logo em seguida, tá? E eu vou mostrar aqui alguns exemplos, explicar para vocês. O que vamos aprender? Nesta aula, você vai conversar com os colegas sobre a importância do jornal na vida das pessoas, explorar alguns jornais impressos para conhecer sua organização e ler notícias que lhe pareçam interessantes. Então, vamos lá, ó. Número 1. Você certamente conhece alguém que lê jornais ou assiste a telejornais. O que seriam esses telejornais? Os jornais que são transmitidos em televisão, né? Que jornais você lê com frequência? Aqui já está querendo saber se tem jornal que você lê com frequência. Se tiver algum jornal que possa ser digital, pela internet, também tá valendo aqui, tá? Pode comentar aí ou até escrever aqui embaixo, ó. Em seguida, vamos ler. Hoje em dia existem jornais impressos e digitais que são lidos diariamente por pessoas em busca de notícias. A pesquisa brasileira de mídia de 2016 aponta que a versão impressa ainda domina a preferência dos leitores. Então, olha só um gráfico feito por meio dessa pesquisa que foi feita em 2016.
O título é Meio pelo qual ler jornal. Em 2016, essa pesquisa mostrou que, olha aqui, 66% das pessoas preferem ler o jornal mais na versão impressa. Toda essa parte verde aqui, ó, corresponde aos 66%. Ou seja, a maioria, né? Esse amarelinho aqui corresponde a 2%. Não sabe, não quis responder. 20%, a segunda maior quantidade, mais na versão digital. Gostam de ler os jornais na versão digital pela internet. E esse azulzinho, 2%, ambas. O que significa isso? Ler por meio das duas formas, tanto digital quanto impressa. Questão: por que você acredita que as notícias, reportagens e outros textos jornalísticos são tão importantes na vida das pessoas? Que tipo de notícia é publicada nos jornais impressos e digitais? Então escrevam aqui embaixo. Por que vocês acham que as reportagens, os textos jornalísticos são tão importantes na vida das pessoas? Por que é importante, né? A gente se informar, saber o que está acontecendo, né? Ficar sabendo dos fatos que acontecem em outros lugares ou nos lugares que nós moramos. Enfim, tem muita coisa aí para se falar. Escrevam aqui e depois explique que tipo de notícia é publicado nos jornais, impressos e digitais. Notícias sobre o quê, sobre quem, tá bom? Coloquem aqui cada um a sua resposta. Na próxima página vem a questão 2. Na questão 2, seria assim, a gente analisar o jornal que recebeu. Como nós não vamos receber jornal em nossa mão para folhear, vocês vão analisar o jornal que a professora vai mandar o link e o jornal que eu vou mandar o arquivo, tá? Então, vamos tentar entender primeiro o que nós vamos fazer aqui, ó. Continua a leitura. A ideia é que você explore todas as páginas, encontre diferenças e semelhanças entre elas e leia os textos que compõem o jornal, com foco na primeira página. Preencha o quadro abaixo e compartilhe o que descobriu com os colegas. Então, vocês vão olhar o jornal todo, mas vão focar, vão prestar mais atenção na primeira página, tá? Desse jornal. E depois vai fazer as anotações aqui nessa tabela. O que vai anotar? Olha aqui nessa lateral primeiro. O que você encontrou na primeira página do jornal? Então, anota aqui o que você encontrou lá na primeira página do jornal. Segunda pergunta. Para que serve a primeira página do jornal? Bom, então, pensando aqui que nós vamos ter que analisar a primeira página do jornal, vocês vão lá agora, abrir o link do jornal, abrir o arquivo. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho um pouquinho desse arquivo do jornal. Bom, ó, esse aqui é um jornal que a professora conseguiu pela internet. É um jornal, ó, ele tem arquivo em PDF. Aqui é a primeira página dele. Eu vou tentar diminuir aqui um pouquinho o zoom. Ó, para vocês verem que é a primeira página, tá bom? Nessa primeira página do jornal, vocês vão analisar depois aí, com calma, cada parte. O que compõe essa primeira página? O que a gente encontra nessa primeira página? Para responder aquele quadro lá, né? Aqui nesse jornal, eu vou ampliar de novo aqui novamente, para a gente poder olhar com mais calma. Aqui, ó, o que a gente tem aqui, né? Na primeira página que é importante.
a data, né? Tem a data da publicação desse jornal. É importante a data? Muito importante, né? Nós vamos querer ler jornal com publicação muito antiga, publicação de anos anteriores ou meses anteriores que já se passou os fatos. Então, a gente encontra a data. O que é isso aqui, ó? Diário de São Paulo. É o nome do jornal, né? Então, a gente encontra também o nome do jornal que nós estamos lendo. Qual que é o nome desse jornal aqui? Então, Diário de São Paulo. E isso aqui, embaixo do nome do jornal, nós encontramos o quê? E esse título que está escrito com maior letra, o que está mais destacado aqui na primeira página. Alguém sabe o nome desse título aqui, dessa notícia? É a manchete. Nós chamamos de manchete. A manchete é o título principal, tá? É o título mais importante, aquele que está maior na primeira página do jornal. Ele ajuda a antecipar as informações, né? Que vai ter lá dentro do jornal, nas próximas páginas, ó. E aí ele já chama atenção, é o título que tem o objetivo de chamar a atenção do leitor para uma notícia importante, uma notícia que a maioria queira ler, tá? Depois a gente encontra também nessa primeira página, o que mais? Outros títulos de notícias, né? Tem outros títulos de notícias, chamadas, né? Outros textos que nos convida a ler a notícia completa lá na continuação do jornal, né? Nós encontramos também fotos, ó. Fotos, legendas de fotos. Olha essa foto aqui que interessante. Olha, tem a legenda explicando aqui embaixo sobre o que é, tá? Isso tudo na primeira página do jornal, olha só. A gente encontra também, além disso, onde nós vamos ler a notícia completa. Por exemplo, ó, P13, P15, o que seria isso? A página que nós vamos ler a notícia que está em destaque aqui. A manchete, por exemplo. Prefeitura de São Paulo pretende definir semana que vem se retoma aulas regulares em novembro. Essa notícia aqui, a gente vem ler ela completa aqui, ó, na página 9. Então, a primeira página do jornal tem todas essas informações, ó. Título, nome do jornal, a data, o valor, né, do jornal impresso, no caso esse é impresso. Aqui é só um arquivo dele, né? Ele tem outros títulos e chamadas de notícia, a indicação da página que nós vamos ler, né? A notícia completa, tem fotos, né? Pode ter legendas, alguns têm gráficos. Nesse caso aqui não tem nenhum gráfico, não. Mas pode ter. Tem outras informações também, olha, como o editor, né? A edição. Aqui no caso tem as informações como o telefone do jornal, contato, né? Alguns vêm com informações sobre o tempo, temperatura, tudo nessa primeira página, certo? Então, aqui esse primeiro momento é analisar a primeira página do jornal. Analisando a primeira página do jornal, vocês vão voltar e responder essas questões. O que você encontrou na primeira página do jornal? Anota que tudo que a gente conversou, tudo que você vai analisar naquela primeira página do jornal. Depois anota, para que serve a primeira página do jornal? Então, aquela primeira página nós vimos o tanto que é importante. Para que ela serve? Para chamar a atenção do leitor, não é? Para o conteúdo do jornal? Para ajudar o leitor na localização das matérias dentro do jornal,
né? Vai despertar o interesse no leitor para poder comprar o jornal ou ler o jornal. Então, se a gente estivesse passando de frente a algum lugar que vendesse um jornal, você olha a primeira página do jornal. Se tem coisas interessantes ali, notícias, manchete interessantes, você não vai querer ler tudo, né? Então, você vai pegar o jornal para ler completo. Então, a primeira página, ela é muito importante. É ela que vai motivar a leitura, ela que vai despertar o interesse do leitor pelo conteúdo do jornal. Então, escrevam essas respostas bem completas aqui, tá bom? Próxima atividade. Agora, pensando na exploração que você fez do jornal, de todo o jornal, preencha o quadro abaixo e compartilhe com os colegas o que descobriu. Nessa parte, vocês vão olhar o resto do jornal. O restante do jornal, as notícias, o que aparece no jornal, como ele é dividido. Vocês vão analisar tudo isso. Então, olha aqui que nós vamos ter que responder. Quais são as partes do jornal que você está analisando? Há alguma divisão? O tipo de informação é sempre o mesmo em todas as partes? Explique. Então, vamos lá para aquele jornal que nós estávamos olhando e vamos analisar esse restante do jornal. Bom, aqui é a primeira página. A sequência, página 2, olha só, já vem com uma separação, uma caixinha aqui que está escrito dia a dia, política. E vem uma notícia que tem a ver com política. Olha, Ministério Público denuncia Paulinho da Força por corrupção e lavagem de dinheiro em São Paulo. Mourão diz que soltá-lo não foi a melhor decisão, sobre André do Rep. Bolsonaro vai ao Supremo Tribunal Federal para reunião com o ministro Luiz Fux. E aí vem outras notícias. Dia a dia, política. Também essa outra notícia tem a ver com dia a dia, essa parte dia a dia, igual nós vimos aqui, ó, dia a dia, política. Página 2, essa página 3. Ó, são notícias que ainda envolve, polícia. Aqui é dia a dia, polícia. Política é o que nós falamos no anterior. Já na página 4, o assunto, né? Agora é de polícia. Homem invade festa de aniversário e mata ex-namorada e a mãe dela a facadas. Olha lá, ó. Polícia Federal pede a inclusão de André do Rep na lista da Interpol. Então, são notícias relacionadas à política. Gente, desculpa, polícia. Tô confundindo, porque começa com a mesma sílaba. Aqui, a página 5, a gente já muda o tema. Nós já entramos no tema economia. O que envolve economia? Envolve tudo que está relacionado ao dinheiro, né? A trabalho, a questões trabalhistas relacionadas a dinheiro mesmo. Então, olha aqui, FMI revisa estimativas do PIB em 2020 e vê tombo global menor. Economia brasileira deve encolher 5,8%. Então, agora são notícias relacionadas à economia. Banco Mundial quer passar pela reestruturação da dívida mais rápido. Tá vendo? Economia. Aqui já vai economia, mas do mundo, ó. Aí já não vai falar só do Brasil, só do nosso país. Já vai falar de outros países do mundo, ó. Aí continua nessa página aqui, na página 6. Olha lá, Coreia do Norte, começa a campanha de 80 dias
antes do congresso do partido. Opa, já mudou aqui, tá vendo? Ó, aqui já mudou. Aqui já começa mundo. Mundo. Então, são as notícias relacionadas que acontecem no mundo, fatos sobre o mundo. Itália endurece restrições para conter alta da Covid-19. Olha lá, ó. O decreto aconselha o uso de máscaras que já é obrigatório ao ar livre e em prédios públicos. Dentro de casa, quando membros de fora da família estiverem presentes. Olha só. Notícias lá da Itália, né? Então, outras notícias de outros países. Entenderam como que é essa divisão? Então, o jornal, dentro dele, as próximas páginas, depois da primeira página, ele é dividido, nós chamamos de cadernos, que são as partes do jornal. Por que tem essa divisão? Essa divisão ela é feita para organizar os assuntos. Então, nós começamos com assuntos relacionados à política, depois o caderno, polícia, né? Que são assuntos relacionados à polícia, assuntos policiais. Depois os assuntos de economia, são notícias relacionadas à economia do Brasil. Depois a economia do mundo. Depois notícias do mundo mesmo, né? Fatos que estão acontecendo no mundo. Então, existe uma divisão para melhor organização do que nós queremos ler, né? Tem também partes do jornal, outras partes, que não são só notícias, tá? Aqui, por exemplo, nós temos nossa opinião. São partes do jornal próprias para opinião de algum colunista, né? Alguém que vai falar sobre algum assunto. Temos também no jornal, olha aqui, momentos que pode ter charges, né? Assuntos relacionados a... Algumas informações importantes, aqui no caso, ó, sobre denúncias, né? E-mail para mandar denúncias e tudo mais. Aqui são informações do próprio jornal, os editores. Aqui, os editores, quem ajudou na edição do jornal, o presidente, o diretor do jornal. E continua os outros cadernos, né? As outras partes do jornal, da divisão do jornal, ó. Essa parte aqui, esse caderno, nós chamamos de mundo, educação. É uma das seções do jornal também que vai falar assuntos relacionados à educação. E aqui no caso do mundo inteiro. O que se sabe sobre pausa nos testes da vacina da Johnson para a Covid-19? Então, tem essa notícia. Tem a notícia que nós vimos lá na primeira página, ó. Prefeitura de São Paulo pretende definir semana que vem se retoma aulas regulares em novembro. E aqui, ó, tem a notícia completa que nós vamos, né, que a gente lê, fica sabendo quem falou alguma coisa, opinião, o que decidiu, o que não decidiu. Aqui, ó, outra seção, educação geral, ó, no geral. Adiada a exigência de nota mínima na redação do Enem para quem tem FIES. Então, se interessar por essa notícia, lê a notícia completa, né, que tem relacionada à educação. Olha só, pandemia revela desigualdades sociais, diz estudo. Essa notícia. Aí nós entramos em outro assunto, outro caderno que também tem nos jornais, que é o caderno de esportes, ou seção dos esportes, tá? O que nós vamos achar aqui? Notícias relacionadas a vários esportes. Olha lá, ó, com 3 de Neymar, Brasil vence Peru de virada. Continua aqui esportes, né?
Ó, tudo notícias relacionadas a esportes. Tá vendo que até mudou a cor da faixa aqui, ó. Aí também tem no jornal, né? Publicidade. O que é publicidade? São propagandas, né? Que são colocadas no jornal. Aqui já são outras notícias, né? Outras cantora, né? Confessa que gostaria de ter feito comédias. Aqui já é outra seção, ó, Diário da Fama. Aqui essas seções que também tem em jornal costumam ser notícias de pessoas conhecidas, né? A parte mais social. Também encontra no jornal algum passatempo, cruzadinhas, né? Olha lá, questões de horóscopo, propagandas. E é isso, gente. O jornal que nós temos para mostrar para vocês é esse, tá? Então, deu para perceber que o jornal ele é dividido em partes. Ou nós podemos falar em partes, em cadernos ou seções, tá? São divisões que ele aqui tem para poder organizar assuntos diferentes, tá? Então, vocês vão explicar isso aqui na questão 3. Vocês entenderam ali que a professora explicou quais são as partes do jornal que você está analisando. Então, escrevam aqui as partes que a gente foi falando lá, que eu fui mostrando para vocês, diferentes partes. Se precisar, abre o jornal de novo, vai anotando. Há alguma divisão? O tipo de informação é sempre o mesmo em todas as partes? Então, vocês vão explicar. Explica direitinho aqui, tá bom? Tudo que nós falamos ali. Essa foi a questão 3, certo? Bom, aqui nós terminamos a aula 1 e 2, que foi explorar o jornal impresso. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? A importância da capa, a primeira página do jornal, que vocês tenham entendido a importância do jornal ser dividido em partes, em seções, em cadernos, para melhor organizar, né? Para poder a gente entender, encontrar as notícias que são que é do nosso interesse. Respondam com atenção. E logo em seguida nós vamos para a atividade que faz parte da aula 3, tá bom? Bom, aqui, nessa aula 3, pessoal, nós trabalharemos o seguinte: seleção de textos jornalísticos que gostariam de ler. O que vamos aprender? Nesta aula você voltará a ler jornais, mas desta vez para escolher um texto para ler e compartilhar com os colegas. Além de aprofundar a leitura desse tipo de texto, você tomará notas para realizar uma atividade social desenvolvida pelos leitores, que é comentar as leituras. Então, ao ler esse texto, essa notícia, você vai tomar notas. O que seria tomar notas que falou aqui? Fazer anotações durante a leitura. Por quê? Porque depois nós vamos comentar isso que cada um leu, tá? Você vai comentar sobre o que você leu. A partir desta aula, você também começará a anotar em um cartaz os títulos das notícias lidas, o nome do jornal e a data, pois ao final deste percurso de estudo, construirá com os colegas um jornal mural com notícias lidas por vocês. Então, o que vocês vão fazer aqui? A partir de hoje,
No caderno de vocês, vão separar uma folha só para isso, tá? E vocês vão colocar assim, notícias lidas. E nessa página separada no caderno, vocês, toda vez que você lê uma notícia completa para fazer alguma atividade aqui do livro, ou alguma outra notícia que você está querendo ler, aprofundar, fazer mais leituras, o que vocês vão fazer? Você vai colocar o título da notícia que você leu, tá? Embaixo, o nome do jornal e embaixo a data, tá? A data da notícia publicada, tá? Né? A data da notícia. Depois você até pode colocar a data que você leu, mas você vai colocar a data da notícia que foi publicada essa notícia. Ah, eu vou ler outra, já leu uma, vai ler outra? Passa uma barrinha no caderno, coloca de novo o título que você lê, o título da notícia que você leu, o nome do jornal e a data da publicação, tá bom? Aí às vezes você tá lendo lá na internet, algum jornal digital. Você tá lendo uma notícia muito interessante da semana passada, foi publicada quinta-feira da semana passada. Você vai colocar a data da publicação e coloca a data que ela foi publicada, certo? Passa uma barrinha. Cada vez que você for lendo uma notícia nova, vai registrando aí no seu caderno. Depois a professora vai querer uma foto dessa folha que você está anotando todas as notícias lidas com essas informações, certo? Bom, nessa aula 3, nós vamos, fazer seleção de textos jornalísticos que gostaríamos de ler. Então, vamos lá, ó. Primeira etapa. Roda de conversa. Converse com os colegas e professora sobre as seguintes questões. A. Você já leu ou ouviu uma notícia, reportagem ou entrevista que chamou tanto a sua atenção a ponto de sentir vontade de comentar com os colegas, professores ou pessoas que moram em sua casa? Já viu alguém fazer isso? Já ouviu comentários de leitores, de outros leitores sobre notícias lidas? Então, essa questão aqui é para a gente pensar o seguinte. Você já leu alguma notícia ou reportagem, entrevista que foi tão interessante, que você quis comentar com alguém, falar o que você achou, falar o que você leu, se você achou legal, ou se você achou importante, por que foi importante, ou se foi uma coisa muito triste, muito trágica, que você quis comentar por quê, o que aconteceu, que tem que tomar cuidado, que te ajudou com isso. Se você já leu alguma coisa já chegou a comentar com alguém, conversa na sua casa, conta como que foi isso, tá? Já viu alguém fazer isso? Comentar a notícia que leu também? Alguém que você conhece, leu no jornal alguma coisa e comentou na sua casa com alguém, comentou com você sobre o que leu, falou o que pensa, falou se foi interessante. Bom, anota aqui bem resumidamente isso, se você já comentou, ou se alguém já fez esse comentário de alguma notícia perto de você, se você já viu, responda essas perguntas brevemente aqui embaixo da questão A, tá bom? Questão B. Você acha importante a prática de comentar notícias e outras informações com as pessoas? Justifique ou explique, né? Aqui, gente, é uma roda de conversa, onde se nós estivéssemos na sala de aula, a gente iria conversar, bater papo, um ouvir o outro, mas como não é possível, vocês deverão escrever aqui o que vocês pensam, o que vocês iriam falar. Então, precisa de escrever aqui de uma forma completa, organizada, o que é a sua resposta, tá? Então, aqui vocês vão falar assim, se é importante essa prática, quando a gente lê uma notícia, a gente comentar a notícia, né?
e outras informações para as pessoas. É interessante isso? É importante eu comentar essa notícia com as outras pessoas? Por quê? Explique o porquê aqui. Continuando, ó, próxima página. Na atividade 2, após a conversa, explore o jornal que você recebeu, leia a capa e analise a manchete, os títulos e as chamadas das notícias, reportagens ou entrevistas. Localize as páginas do jornal em que foram encontradas, pois você escolherá um desses textos para comentar com os colegas na próxima aula. Encontre uma notícia, reportagem ou entrevista que chame a sua atenção e possa interessar aos colegas ou trazer uma informação desconhecida da turma. Então, você vai escolher uma notícia que vai chamar a sua atenção ou que é interessante para os colegas, ou uma notícia que é algo desconhecido da turma, da classe, e você quer trazer essa notícia, tá? Então, após a escolha do texto, preencha o quadro e planeje como vai comentar. Então, primeiro você vai escolher uma notícia assim, bem interessante. Depois que escolheu a notícia, você vai ler a notícia com muita atenção, 1, 2, 3 vezes, o tanto que você achar melhor para poder entender essa notícia. E depois vai completar esse quadro aqui, ó. O que você vai colocar no quadro? Nome do jornal. Escreve aqui na frente qual que é o nome do jornal, o título do jornal, né? O nome do jornal é uma coisa, o título da notícia é outra, né? Ou notícia, ou reportagem, ou é o título da entrevista que você escolheu. Anota aqui na frente. A data em que foi publicada no jornal. Então, que data que foi publicada esse jornal, essa notícia? Caderno do jornal em que está localizado. Então, essa notícia, lembra que nós falamos na aula anterior que o jornal ele é dividido em cadernos ou seções? Então, essa notícia foi publicada no caderno policial, de polícia? Ou essa notícia foi publicada no caderno de política? Ou essa notícia foi publicada no caderno de economia? Ou caderno de educação? Ou essa notícia foi publicada no caderno de mundo? Ou o caderno cidade, no dia a dia? Então, que seção foi publicada? Anota aqui na frente. Que texto você escolheu para compartilhar com os colegas? Por quê? Então, o texto que você escolheu para compartilhar com os colegas, anota aqui. Esse texto é uma notícia? Fala se é notícia, fala se é reportagem ou fala se é uma entrevista, tá? Que tipo de texto que é? E por quê? Qual que é a diferença, turminha, de notícia e reportagem? Notícia, ela traz fatos que aconteceram, né? Ou no mundo, ou no nosso país, ou na nossa cidade. A entrevista também traz fatos. Só que a notícia nós estamos falando de notícia, a diferença da notícia ou reportagem, desculpa. A notícia traz esses fatos. A reportagem, ela traz algo que é mais aprofundado. Normalmente a reportagem, ela tem entrevistas dentro, comentários de outras pessoas. Então, depois, se vocês quiserem, a gente pesquisa a diferença entre notícia e reportagem. A notícia e reportagem trazem fatos acontecidos, mas a reportagem ela é mais aprofundada, tem mais informações, tá bom? Agora, a entrevista é algo diferente dos dois. A entrevista ela é aquela mais questão de perguntas, respostas assim, com alguém específico, né? Trazendo informações. Por que você escolheu esse texto?
Ah, por que você escolheu essa notícia? Ou por que você escolheu a reportagem? Ou por que escolheu uma entrevista? E o que gostaria de destacar dessa notícia para comunicar com os colegas? Tem alguma coisa que você queria, assim, que você acha muito interessante e você queria destacar e contar para os colegas, falar para os colegas que foi interessante, que foi legal, ou que é muito bom? Destaca aqui e explica aqui, tá bom? Esse quadro vai ajudar você a depois a passar para os colegas a informação daquilo que você leu, daquilo que você escolheu, que lhe chamou mais atenção. Então, você vai colocar o nome do jornal, o título daquilo que você leu, a data da publicação, o caderno onde está localizado, né? E falar o porquê aqui de cada coisa, explicando, certo? Então, essa atividade aqui fez parte da aula 3, tá bom? Aula 3. Então, completem com atenção, com capricho, com a letra organizada, caprichada. Comece a resposta com a letra maiúscula, não se esquecendo que cada resposta é um texto que vocês estão escrevendo. É uma frase, as frases já são textos, né? Cada resposta é um texto. Tem que ter pontuação, vírgula, ponto no final, né? A letra maiúscula. Então, atenção na qualidade de quando for escrever. Vocês já estão no 4º ano e nós já devemos se preocupar com uma escrita de qualidade. Ficou com dúvidas, está certo, está errado? Pesquisa no dicionário, pesquisa na internet, como que se escreve a palavra, tá bom? Pesquisa, pergunta para a professora, manda um áudio, tá? Bom, turminha, eu espero que vocês tenham entendido a aula 1 e a aula 2 anteriormente e agora a aula 3. São essas 3 atividades, 3 aulas, né? São essas atividades com o jornal que vocês farão hoje. Qualquer dúvida, mandem áudio para a professora no particular que eu vou respondendo, né? De acordo com o que eu for respondendo um, outro, eu vou ajudando todo mundo, tá bom? Importante, a cada atividade que terminar, tira foto e manda para a professora. São as fotos que vão registrar e comprovar como que vocês estão fazendo, o que vocês estão fazendo e é uma forma de avaliar todos os dias, tá bom? Próxima aula já será amanhã, que terá uma nova atividade, continuando essa sequência didática, tá bom? Um abraço. A professora Fabiana está à disposição